E vamos conversar agora com Alexandre Chaia, que é diretor da Artesanal Investimentos, professor do INSPER. Alexandre, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Alexandre, nós estamos fechando um mês que foi de muita volatilidade para o mercado financeiro, em boa parte pela questão fiscal, né? Nós estamos vendo as bolsas nos Estados Unidos batendo recordes, numa empolgação muito grande durante o mês, bolsas europeias também com uma boa performance. Agora aqui no Brasil nós tivemos essa trava, né? Se especulou muito com a saída de Paulo Guedes, se especulou muito com o rompimento de teto de gastos, e hoje nós temos o mercado novamente pressionado nesse fechamento de mês. O dólar agora sobe 1,15%, cotação de venda do comercial em quase R$ 5,48, Bolsa de Valores cai 1,39% e Bovespa aí rodando ao redor dos 100 mil pontos, já rompeu para baixo, já subiu um pouquinho, enfim, não foi um mês muito bom para o mercado, né? Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse mês foi o mês onde todo mundo acreditou que realmente o Paulo Guedes estava saindo, que o governo ia realmente romper com o teto de gasto, e esse é um ponto importante, porque toda a credibilidade que o governo ganhou desde o governo Temer com a introdução do teto de gasto, com a restrição ao aumento de endividamento, dado que a gente estava vindo de déficits contínuos e piora da situação, toda essa credibilidade, se o governo romper o teto de gasto, ela vai se perder. E o que o que tem mostrado, e aí a preocupação do mercado, a preocupação não é tanto Paulo Guedes, não Paulo Guedes, se ele vai continuar, sem dúvida a continuidade dele representa uma bandeira, mas a saída dele, mais do que a substituição por qualquer outro economista que possa entrar, representa o fim da ideia que o Bolsonaro vai seguir uma política de austeridade. E essa preocupação é realmente o principal problema, porque se o governo ele não tem mais uma agenda de reforma que ele quer colocar, a reforma administrativa, a reforma tributária, apesar do governo vir com uma proposta de tributo, ela ainda está patinando e muito provavelmente não vai conseguir andar, dado toda a discussão com o Congresso, apesar do Bolsonaro ter conseguido fazer toda essa agenda mais com o Centrão, ele não vai conseguir provar essa agenda. Então, o mercado já considera isso nas análises dele, mas o pior é ele sair gastando dinheiro de forma populista. E eu acho que o estresse que está acontecendo agora, nesse dia de hoje, nesse fim de mês, tem muito a ver com essa situação. Existia uma promessa até a semana passada que o governo ia apresentar o plano do Renda Brasil, existia uma expectativa de vir com uma proposta e que essa proposta tivesse aí uma fundamentação econômica. Passou o fim de semana, o governo não apresentou e o significado que talvez o mercado esteja vendo com isso é muito mais uma ideia que tudo que ele apresenta para o Bolsonaro, como o Paulo Guedes e a equipe econômica apresenta para o Bolsonaro como uma perspectiva vamos dizer, de equilíbrio fiscal, de pagamento dentro de um limite que não vai afetar a conta pública, está sendo rejeitada pelo Bolsonaro. Então, muito provavelmente, o Bolsonaro quer vir com um valor ou algum tipo de benefício que vai ultrapassar e vai estourar, na verdade, a capacidade do governo de originação de renda. Então, muito provavelmente, essa demora em aprovação do Renda Brasil leva o mercado a pressupor isso, que o Bolsonaro vai estar forçando a equipe econômica a romper o teto de gasto e gastar mais dinheiro do que ele pode gastar. Olha, Alexandre, no sábado eu conversei com o ministro Paulo Guedes a respeito dessa situação toda, perguntando como é que vai ficar essa história do Renda Brasil. Ele falou que estão definindo, mas ele ainda aposta muito na possibilidade do Congresso rever alguns benefícios para criar esse suporte financeiro, e ele pretende avançar com outras propostas, que ele acredita, por exemplo, que se viabilizar a desoneração da folha até um salário, você consegue garantir uma oferta maior de emprego para a população que é exatamente mais atendida pelo auxílio emergencial, que é a população mais pobre. Então, se diminuir encargo trabalhista, haveria uma oferta maior de emprego. Então, ele ainda vincula todas aquelas propostas que vinham circulando, a criação da tributação, a contribuição sobre as transações digitais. Então, ele tem vinculado muito tudo isso, e ele me garantiu que o presidente sabe da importância de respeitar teto de gastos. Não, sem dúvida. Eu não acho que o Bolsonaro entrou numa de aprovação e falando, não, vou tirar o Paulo Guedes, como ele fez já em outros ministros, para poder aprovar o que ele quer. Eu acho que ele sabe também que o estouro do teto de gasto vai trazer repercussão política e vai ter o Congresso contra ele, porque isso foi uma bandeira que foi aprovada no Congresso, é uma bandeira do presidente da Câmara, ele está realmente empenhado nessas reformas políticas. O
O problema é que, onde eu acho que é o grande, vamos dizer, gargalo do Paulo Guedes, e aí esse mau humor do mercado em relação a isso, é que tudo o que ele está propondo, ele é uma promessa: eu vou aumentar imposto sobre tributo digital, mas vou reduzir a folha de pagamento. Mas primeiro aprova o imposto digital. E o Congresso está muito receoso de colocar mais impostos, quer dizer, numa situação onde o mundo inteiro está tentando beneficiar as empresas para elas retomarem, você vai colocar uma carga tributária maior para poder lá na frente desonerar. E nem necessariamente a experiência com o governo brasileiro nunca tem sido boa. Ela só tem aumentando imposto e dificilmente tem corte de despesa. E junto com isso ainda vai ter aqui discussão sobre aumento de militares, apesar do Mourão ter dito que não faz sentido, mas de qualquer jeito existem ruídos sobre aumento de salário, aumento de gasto da máquina, transferência de dinheiro para a defesa. Todos esses pequenos ruídos associados à necessidade de aprovação política faz com que as pessoas achem que a probabilidade de você aprovar um plano de transferência de renda, que é super necessário hoje, sem dúvida. O governo Bolsonaro ele pegou a pandemia, mas ele também, se ele souber manejar bem essa informação, essa situação, ele tem a chance de conseguir aí um feito bom de ampliar essa transferência social, arrumando fontes de financiamento sustentáveis no longo prazo. Então, essa é uma vantagem. Só que todo esse ruído associado a essa necessidade de aprovação política vamos dizer, a aversão que os políticos têm a aumentar imposto, gera que as pessoas acreditem que a probabilidade de uma aprovação, de uma reforma que gere essas fontes de renda, sejam bem baixas, para poder aí sim você ter essa transferência de recursos. Por isso que o mercado oscila entre a maior e menor probabilidade de aprovação. Então, quando você começa a ter mais ruído de aumento de gasto, ruído de incerteza sobre o próprio governo em si, a discussão do Mourão com o Salles, todas essas incertezas que vão acontecendo, isso faz com que o desgaste, a probabilidade de ocorrência de uma aprovação junto ao Congresso diminua, e aí o mercado fica mais estressado. Agora, que hoje, especificamente no caso do dólar, o mundo inteiro também está sofrendo. Isso não é uma coisa só do Brasil. Agora, Alexandre, a apresentação do orçamento de 2021 pode acalmar um pouco, né? Se ele mostrar uma certa vinculação, esse compromisso em se ter novamente uma meta fiscal. Sim, eu concordo contigo. Se ele conseguir mostrar que todos os objetivos de transferência, de apoio vamos dizer, aos menos favorecidos e a retomada da economia via transferências unilaterais, isso vai vir vinculado a um orçamento que tem sentido econômico, que tem fontes de financiamento, isso faz com que o mercado acredite que a probabilidade é maior. O problema é que, da mesma forma que a gente está na expectativa do governo apresentar o Renda Brasil, apresentar vamos dizer, a reforma tributária como um todo. Ele fez só uma pequena ponte, falou: eu vou fazer aqui um aumento da receita, vou unificar PIS e COFINS. Mas a partir daí ele falou: tem mais coisas que vão acontecer, só que não foi apresentado. Então, essa incerteza, essa demora na apresentação dos dados, essa falta vamos dizer, de clareza, leva o mercado a acreditar que o Bolsonaro está interferindo no andamento econômico, e isso gera um grau de risco. E tudo que as pessoas hoje estão fugindo, apesar de estar um excesso de dinheiro na economia, é risco. Então, quanto menos risco eu puder tomar, é melhor para a sociedade. Perfeito. Nós conversamos com o Alexandre Chaia, que é professor do INSPER, diretor da Artesanal Investimentos. Alexandre, muito obrigada. Uma boa tarde. Obrigado. Boa tarde, então.